Yeah. E aí, quando eu, do lado de cá, eu queria te escutar, porque com certeza você é mais informado do que eu, quando eu enxergo, me preocupa um pouco essa inércia nesses 6 meses. Como que você enxerga? Realmente, você enxerga isso? Não? Enxerga algo diferente? Então, primeiro fazer um paralelo que é importante para o torcedor entender. O que foi, vamos dizer assim, vendido, que não é nem a palavra certa, é o futebol do Vasco. Esse é um ponto. O Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, não foi vendido. Que foi, vamos dizer assim, privatizado, para não dizer uma palavra um pouco mais tranquila, foi o futebol do Vasco. É um ponto. Outro ponto que é importante também a gente sempre bater nessa tecla. O Vasco é um só. Não dá para você fazer sempre essa sessão. O Vasco SAF e o Vasco Associativo. Não, o Vasco é um só. Por exemplo, o Eurico Miranda, quando foi presidente do Vasco pela última oportunidade dele, teve um time de basquete do Vasco que tinha uma parceria, se não me engano, com o Bauru. Posso estar errado, Bauru Brasília, não vou lembrar. Mas o time do Vasco tinha essa parceria. O Vasco Basquete era como se fosse um Vasco SAF. No basquete. Era uma empresa que comandava ali não deu muito certo a questão da parceria, depois teve vários atletas colocando o Vasco na justiça, mas teve essa situação no basquete do Vasco. Então, assim, tem outros esportes também que tem uma parceria com outras empresas, enfim. Então, assim, o futebol do Vasco é paralelo ao clube associativo, mas continua sendo Vasco. A gente tem que sempre trabalhar, tanto que, por exemplo, algumas vezes que eu vou falar assim, o clube de regatas Vasco da Gama é o clube do futebol só. A gente tem que bater nessa tecla que é um só. Ao mesmo tempo, eu entendo e concordo com o que você falou em relação à inércia da questão da diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama associativo, vamos dizer assim, até para fazer uma separação para poder as pessoas entenderem. Porque é o seguinte, São Januário não pode estar do jeito que está. Assim, eu fui também lá na despedida do Roberto, fiquei muito triste com o que eu vi, vários relatos de torcedores do Vasco relatando, tirando foto, vídeos assim, vou até usar uma palavra aqui meio chula, mas é um esculacho como é que tá São Januário, não pode estar daquele jeito, não pode mesmo. Tá no cabide, no guarda-chuva da Vasco SAF, ter pelo menos a manutenção de São Januário. Parece que eles entenderam a palavra no original, né? Manutenção de manter o que já estava feio. Não, não é isso. É você fazer ali pelo menos pequenas reformas básicas ali para você manter o estádio de uma maneira tranquila, porque o Vasco iria jogar esse ano várias oportunidades em São Januário. Isso precisa ser feito. O Vasco associativo corre por fora na questão da prefeitura para ter uma questão do benefício lá da questão da venda de imóvel em Barra da Tijuca, o Vasco ganhar um dinheiro para poder fazer a obra, ok, mas vai ficar esperando até isso para poder fazer uma reforma decente em São Januário? Precisa ser feito. Eu, particularmente, acho que o Vasco associativo tem condições de ter uma parceria bacana para poder fazer São Januário, sem precisar que passe para a mão da Vasco SAF. Eu hoje sou um pouco contra, mas dependendo da situação, eu entendo, até porque esse ano é ano de eleição no Vasco, tem tudo isso tem que ser discutido, mas o Vasco associativo, independente do nome de quem está lá, precisava fazer um trabalho bacana para poder ter uma reforma em São Januário que a gente merece há muito tempo. São Januário merece e precisa mesmo da reforma, e o torcedor do Vasco vem abraçando muitas causas, inclusive do CT, do próprio a estátua do Roberto, são várias situações que o torcedor do Vasco abraça, e por que não abraçaria mais uma, com certeza, cara. Mas você tem algumas coisas que é isso aí, é a imagem do clube, é a benfeitoria de São Januário, é o clube minimamente pintado, que até o Fui Clear que teve aqui outro dia comentou, cara, faz uma permuta rápida com uma empresa distinta e pinta São Januário. Não quer fazer nada por enquanto? Pinta São Januário até a gente pensar no que vai fazer. O placar eletrônico, brother. O placar eletrônico tem que colocar aquela TV de Telefunken ali de 14 polegadas embaixo, que é um crime, cara. É uma vergonha. E, cara, e aí eu quero te escutar, cara, que eu acho que isso é possível se ter esse tipo de diálogo, claro, e não que se prenda a um cenário pragmático de, no final do ano a gente conversa. Então, o detalhe dessa questão da Vasco SAF, pelo menos na lei, é a seguinte: os dividendos vão ser só divididos a partir do 3º ano da SAF. Por enquanto, todo o dinheiro arrecadado com futebol entra no CNPJ da Vasco SAF. Não vai para o 777 e nem vai para o clube associativo. É todo nessa empresa nova que foi aberta, a Vasco da Gama SAF. Ponto. Eu entendo e eu concordo com você que daria para ter tipo um diálogo. Até porque tem um detalhe que, assim, a gente aqui no canal já chama atenção já há algum tempo, que é a questão da comunicação do Vasco. Foi muito ruim em 2022.
2021, desculpa primeiro, foi muito ruim em 2021. A questão do Pássaro com o pessoal que trabalhava na comunicação se escondiam, acabavam não passando para muita gente. Você lembra que, por exemplo, o Pássaro só dava entrevista para o Grupo Globo, isso é uma escolha dele, não estou aqui fazendo a crítica, era só um fato, ele só dava praticamente entrevista para o Grupo Globo, ele não falava com o torcedor do Vasco no tete-a-tete, então tanto que, por exemplo, a última entrevista coletiva que ele dá, o Casemiro faz um react, praticamente acaba com o Pássaro naquele react, Perfeito. e muito bem feito, inclusive. Então, assim, a comunicação, cara, você que trabalhou em grande empresa multinacional, você sabe disso, cara, que a comunicação é uma arma muito importante nesse sentido. O Vasco, por exemplo, na Vasco SAF, a gente critica também isso, algumas situações precisam ser mais bem conversadas. Por exemplo, o torcedor do Vasco várias vezes por semana me pergunta: Emerson, como é que tá a obra do CT? O Flávio vai lá e vê alguma obra? Ele falou: cara, a gente fica só na parte externa, a gente não vê o que está acontecendo lá dentro. Por que não um vídeo da Vasco TV mostrando já as melhorias que estão acontecendo, até para o torcedor ficar um pouco mais tranquilo? Então, assim, sem certas situações, até mesmo em São Januário, venha público, converse. Por exemplo, hoje no Vasco, se você quiser conversar com alguém do associativo, é praticamente apenas o Carlos Roberto Osório, o vice-presidente geral do Vasco. O presidente Jorge Salgado não fala praticamente, não dá mais entrevista. A gente sabe também que também é uma tragédia também dando entrevista. Eu lembro que a primeira entrevista que ele deu... ele deu entrevista... Ele deu uma entrevista pra gente no canal assim que ele foi eleito, porque a gente tem uma política de não conversar com agentes políticos do Vasco que não estão na diretoria antes de eleição. A gente não conversou com nenhum. Depois que ele foi eleito, independente de quem fosse, foi o Jorge Salgado. Então a gente fez uma entrevista com ele. Foi patética a entrevista que ele deu pra gente pelo seguinte: não se preparou. Foi um negócio assim, ele andando em casa com o celular em alguns momentos, um negócio tremendo, assim, foi muito mal feita aquela situação. Acho até que por conta daquela entrevista, depois ficou muito tempo sem dar entrevista, mas assim, dava para ter feito um negócio mais bem feito ali, até porque se você tem uma possibilidade de ganhar uma eleição do Vasco, você não se preparar para isso, foi um negócio muito ruim. E eu até lembro que tem uma pergunta que eu fiz, que eu tive que repetir ela 3 vezes para ele dar a resposta, sobre a questão da proposta dele inicial, de que teriam 75 a 150 milhões já de aportes no Vasco. Eu perguntei: tem? Aí ele não respondia. Tem? Ele não respondia. Na terceira eu falei: Jorge, mais uma vez, desculpa incomodá-lo, tem ou não tem? Aí ele falou: não tem. Então, assim, é muito amadorismo por uma situação que você poderia ter tido apenas uma questão de comunicação básica para você fazer um negócio bem feito. E acho que muita coisa que está sendo feita no Vasco está faltando comunicação. Inclusive, essa percepção de vocês dois é a percepção de 99% do torcedor, porque falta muito comunicação para passar para o torcedor. Olha, a gente não está fazendo obra em São Januário por causa disso. Olha, a gente está fazendo uma obra estrutural aqui em São Januário que vocês não estão vendo, porque é muito mais importante você... Se é que está fazendo, estou só dando um exemplo aqui, mas traga ao torcedor, fale ao torcedor. A Vasco Associação, por exemplo, que a gente faz essa distinção aqui, até agora, depois que a questão da Vasco SAF, não apareceu. O que, de certa maneira, é muito bom, né? Porque ver político do Vasco estava cansado disso, né? Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.